Graça e paz, estamos no fim de semana, agora sim, chegamos ao final da semana. Sábado é o último dia da semana e isso é motivo de glorificar a Deus, sabendo que o Senhor nos guardou em mais uma semana, está nos guardando. Hoje, com muita alegria, estamos nos preparando para daqui a pouco sair para um evento de ação social e nós estamos felizes porque o Senhor está nos dando a oportunidade de assim fazê-lo. Eu glorifico muito a Deus pela iniciativa da nossa igreja, nosso pessoal ligado principalmente à ação social, em promover isso. Eu quero parabenizá-los aqui de público e dizer que Deus abençoe e continuemos a crescer em ação social. Eu quero louvar a Deus por mais essa semana que o Senhor está nos proporcionando. E isso é muito bom, saber que já há algumas semanas nós iniciamos aqui o nosso direcionamento diário. E que bom poder receber de Deus uma porção da sua palavra que nos direciona em atitudes, em comportamentos, em escolhas, em decisões, em pensamentos, em palavras, em ações, aquilo que vamos vivenciar durante esse dia. Na verdade, cada dia o Senhor não está nos dando direcionamento para o dia, mas para a vida. O Senhor não apenas está nos direcionando para hoje, mas para a vida. Por quê? Porque a vida é um constante hoje. A vida é um constante hoje. Um dia, meu filho bem pequeno, eu prometi a ele algo que faria amanhã. Eu falei, amanhã a gente vai fazer tal coisa, amanhã eu faço tal coisa para você. E aí ele, no outro dia, ele achou que eu estava me esquecendo. Ele achou que eu estava me esquecendo do que havia prometido para o amanhã. E ele disse, pai, hoje nós vamos fazer tal coisa, certo? Certo. Hoje vamos fazer. Ele disse, eu estou lembrando o senhor que hoje é o amanhã de ontem. Porque ontem o senhor disse que é amanhã, só que hoje a gente chama de hoje, não é amanhã. Então, na verdade, a nossa vida é sempre um hoje. Não é? Então, ontem nós contávamos que o sábado seria o amanhã, só que o sábado chegou e ele não é mais na nossa mente, na nossa expectativa, na nossa esperança um amanhã, ele é um hoje. Nós só vivemos o hoje. O ontem não conseguimos vivê-lo mais porque nós já vivemos ele e o amanhã ainda não vivemos. Então tudo que podemos viver e fazer para Deus, para a igreja, para a nossa família, para os nossos amigos, tudo que nós podemos fazer pela cidade, pelas pessoas, é hoje. E hoje é um dia muito especial, porque hoje, como disse, nós vamos fazer um movimento de ação social e daqui a pouco estaremos partindo para esse local onde faremos. Então, queria aqui adorar a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem provido para nós, proporcionado para as nossas vidas. Espero que você tenha um sábado extremamente abençoado, não é?
um sábado especial na presença de Deus, principalmente. Então eu quero aqui deixar o meu bom dia, o meu abraço a todos vocês. Pode ser que você esteja vendo essa gravação em outro dia. Hoje, para nós, é o sábado, dia 1º de novembro de 2025. Então, hoje, eu quero ler com você o versículo 27 de Salmo 37. O Salmo 37, no versículo 7, ele nos dá um conselho que tem a ver também com o conselho da segunda-feira, que falamos sobre confia no Senhor e faz o bem. É interessante que hoje vai falar de duas ações. O direcionamento é para que nós tenhamos que nós possamos agir. São duas ações que devemos praticar. O direcionamento hoje tem tudo a ver com a minha decisão, com a minha escolha, com a minha ação em obediência ao direcionamento do Senhor. E aqui nós vamos observar que o Salmo 37, versículo 27, ele fala assim: aparta-te do mal e faze o bem. Segunda-feira falamos sobre confiar no Senhor e fazer o bem. Então, confiar no Senhor é crer, é ter fé, é depositar a nossa confiança nele. E fazer. Aqui fala de duas coisas que devemos fazer. Primeiro, apartar-nos do mal. Escute uma coisa. O Senhor não está dizendo assim: eu vou tirar você do mal. Eu vou afastar você do mal. Eu não vou deixar o mal chegar até você. Eu não vou permitir que você tenha qualquer enfrentamento com o mal. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo: você precisa tomar uma decisão. Você precisa agir apartando-se daquilo que é mal. Só em nos apartar do mal, quando nos apartamos do mal, nós estamos fazendo um bem a nós mesmos. Mas aí, além de apartar-nos do mal, o Senhor nos orienta a fazer o bem. O mal é tudo aquilo que não provém da vontade de Deus. Deus é bom. Deus tem a ver com o bem. Mas nós somos suscetíveis ao mal. Nós somos, muitas vezes, até mesmo acometidos pelo desejo de fazer o que é mal. Às vezes nós ficamos indignados. Uma coisa que esse salmo está sempre nos alertando é a não nos indignar, é a não termos inveja daqueles que praticam o mal. Ele diz: você não precisa ficar indignado pelos malfeitores, ou seja, aqueles que fazem o mal. Hoje é dia de apartar-se do mal. Jesus nos alertou que todo dia tem o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Significa dizer que todos os dias nós precisamos exercitar, nós precisamos olhar para esse direcionamento e tomar uma posição em relação ao mal. Que nós possamos
olhar para as coisas que estão à nossa volta e apartar-nos do mal. A Bíblia chega a dizer que nós devemos nos apartar de toda a aparência do mal, nos afastar da aparência. E aqui está dizendo, aparta-te do mal. Como assim? Nós vivemos num tempo onde a correria, as ocupações constantes nos afastam daquilo que é espiritual, nos tira muitas vezes a oportunidade de sermos espirituais, de andarmos com Deus, de buscarmos sabedoria em Deus, de buscarmos discernimento. Eu estava conversando com meu filho ontem sobre uma espécie de desenho, de internet aí, de IA. E quando ele me mostrou aquelas figuras, eu me preocupei e eu conversei com ele sobre isso e eu falei, filho, como que é o nome disso? E ele me disse o nome daquele personagem. O nome daqueles personagens. Um personagem tem o significado do seu nome é sozinho, é estar sozinho. O nome Mono. E é interessante que aquele desenho, ou aliás, aquela imagem de IA é um garoto que esconde o seu rosto dentro de um saco. Mas o nome dele tem a ver com estupidez, com tristeza, com ser só. E aquele desenho ensina para as nossas crianças que eles precisam enfrentar seus medos sozinhos. Eles são só. A outra personagem significa Six. Ou, aliás, tem o nome de Six. E aí eu comecei a trabalhar isso na vida do meu filho, dizer para ele, filho, uma das coisas que nós precisamos buscar em Deus e na palavra dele é discernimento. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2 que o homem espiritual, a pessoa espiritual, discerne todas as coisas. Chega a dizer que discerne tudo muito bem. Mas o homem natural, ou seja, naturalmente, sem a presença, sem a orientação, sem o direcionamento de Deus, o homem não consegue discernir as coisas. Quando não consegue discernir as coisas, quem não consegue discernir, aceita tudo. Está tudo certo. Está tudo certo. Por que eu estou falando acerca de discernimento aqui? Porque muitas coisas, muitas pessoas vêm até nós com aparência de coisa boa. Na verdade, talvez se você observar bem, tudo aquilo que é mal, que é pecado, não vem, tudo aquilo que é maligno, não vem para nós com aparência de coisa ruim. Não vem. E a Bíblia vai dizer que nós devemos apartar-nos do mal. Como é que eu vou saber separar o que é mal, o que é ruim? O que é mal, o que é bom? Como que eu vou aprender a separar isso, sendo que hoje nós vivemos num tempo de que tudo parece não ter nada a ver. Então tudo é muito relativo.
Os nossos filhos têm coragem de discutir conosco, dizendo assim: isso pode ser ruim para o senhor, mas pode não ser para mim. Isso pode ser mal para o senhor não está entendendo direito, isso aqui é só um desenho, isso não tem nada a ver. Mas a Bíblia vai dizer que nos últimos tempos nós teríamos tempos difíceis, trabalhosos. E se nós formos analisar bem, vivemos esse tempo de dificuldades, de lutas. E nós precisamos muito do direcionamento, da orientação de Deus. Paulo, ao escrever a sua segunda carta ao seu discípulo Timóteo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, do verso 1 ao verso 5, fala de uma série de características de pessoas desse nosso tempo. Por exemplo, aqui está dizendo assim: serão homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites, dos prazeres desse mundo do que amigos de Deus. Agora, olha como que encerra essa lista no verso 5. Vai assim: tendo aparência de coisa boa, aparência de pessoas do bem, aparência de piedade, mas negando todo o poder da piedade. O que o Senhor vai dizer? O que Paulo vai dizer a Timóteo? Deste afaste-se. Aqui está dizendo: aparta-te do mal. Cai fora. Se distancie. Não fique tão perto. Não brinque com fogo. Não faça amizade, porque amizade com coisa ruim é inimizade com coisa boa. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando nós nos constituímos amigos do mundo, automaticamente estamos nos constituindo inimigos de Deus. Então a gente precisa ter muito discernimento nessa hora, e para entender como apartar-se do mal, a gente precisa aprender a definir e a separar o que é mal do que é bom. E nós sabemos que de nós mesmos não temos essa capacidade, a não ser que busquemos discernimento em Deus. E aqui vai dizer: aparta-te do mal. É preciso que nós busquemos em Deus esse direcionamento. Olha só o que vai dizer: faze o bem. Porque enquanto você está ligado às atitudes boas de fazer o bem, o mal não chega perto, o mal não te atinge. Você precisa aprender a não apenas deixar de fazer o mal, mas fazer o bem. Por quê? Porque não fazer o bem é automaticamente aproximar-se do mal. É preciso que se feche as portas, se fechem as legalidades, se fechem as lacunas, se fechem as brechas. Por quê? Porque quando você aparta-se do mal, você tem o espaço, você tem a oportunidade de fazer o bem. E a Bíblia vai dizer: quem sabe fazer o bem e não faz, está praticando o mal, ou seja, está cometendo pecado. Então, isso aqui é exatamente as duas coisas ao mesmo tempo: apartando-se do mal, fazendo o bem, ocupando
espaço da sua mente, do seu coração, da sua alma, com aquilo que é bom. Porque se você deixar esse espaço vazio, eu não estou fazendo mal a ninguém. Quantas pessoas dizem isso? Olha, eu não sou servo de Deus, eu não leio a Bíblia, eu não vou à igreja, eu não comungo da crença, né, em Jesus Cristo, mas eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal, eu nunca matei ninguém, eu não roubo. Porém, não fazer o bem é fazer o mal. Porque quem sabe fazer o bem não faz, como já disse aqui, comete pecado. Então, na verdade, o nosso direcionamento de hoje é: aparta-te do mal. Se você perceber que algo, se você olhar, você vai perceber. Porque se você clamar ao Senhor pedindo discernimento, você vai perceber. E ao perceber que algo é prejudicial, por muito que pareça bom, por muito que ninguém mais esteja vendo assim, por muito que as pessoas digam para você, você está louco, isso é bom, isso é tranquilo, você vai dizer: não, o Espírito Santo de Deus está me apontando, está mostrando para mim que isso não é coisa boa e eu preciso me afastar disso. Um hábito, um desejo, um gosto por algo. É preciso que a gente entenda isso. Mas eu fiz isso a minha vida toda, nunca prejudiquei ninguém com isso. Não, a verdade é que apartar-se do mal não é, de certa forma, deixar de prejudicar alguém, mas é deixar de prejudicar a si mesmo. Porque não apartar-se do mal é trazer o mal para nós mesmos. E você não poderá dar o que você não tem. Ninguém pode oferecer o que não tem. Você jamais vai poder oferecer o bem a alguém se você não sabe apartar-se do mal. É por isso que a Bíblia vai dizer que muitos nesses tempos terão aparência de piedade, mas nega-lhe a eficácia. É preciso que a gente entenda isso. Aparta-se do mal e faça o bem. E se você fizer isso, você terá segurança, proteção, morada para sempre. É o que está aqui. Morada para sempre. Está falando para seres mortais, seres que essa vida aqui vai terminar. Mas a vida eterna em Deus, ela está disponível, ela está nas mãos daqueles que se apartam do mal e fazem o bem. Que nós possamos nesse dia ter o discernimento de Deus para entender, para conhecer o que é ruim do que é bom. A Bíblia fala que das tribos de Israel, os filhos de Sacar, haviam 200 homens da tribo de Sacar que eram destros, eles eram especialistas em discernir os tempos. Eles eram pessoas que sabiam o que fazer em cada circunstância. Ou seja, havia um grupo no meio de Israel que havia neles discernimento. E esses 200 homens era quem aconselhava todos os outros homens. Porque neles havia o discernimento. Eles sabiam o que fazer e na hora que deveria fazer. Até porque eu tenho dito aqui que mesmo a coisa certa, quando feita na hora errada, é um erro. Eu sempre digo que nem sempre a coisa certa está na hora certa de ser feita. E para entender isso é preciso que haja discernimento. Será que essa amizade é a certa para esse tempo? Será que você
é uma pessoa que consegue estar firme mesmo tendo a amizade que você está tendo? Será que esse relacionamento que você começou, que você está nele, será que ele é o relacionamento que Deus quer para você? Será mesmo que esse ministério que você quer tanto fazer, será que é esse o ministério para o qual o Senhor te chamou? Tudo isso é discernir, porque se você está atuando em um ministério da igreja para o qual você não foi chamado, significa que, por falta de discernimento, você está em desobediência, mesmo entendendo estar fazendo a coisa certa. Porque a Bíblia fala assim, que nós devemos andar como é digno da nossa vocação, do propósito que Deus tem para nós. Quantos homens, quantos pastores, quantos líderes estão no ministério, mas não era isso, ou não foi para isso que o Senhor chamou. Até um vídeo que mostrava como se fosse o fim de todas as coisas, e Jesus chamando assim, eu quero chamar aqui o empresário tal. E o empresário chegava e falava, não, mas eu sou evangelista. Ele falou, não, mas eu não chamei você para ser evangelista. Quer chamar aqui o pastor tal? Não, mas eu não sou pastor, eu sou empresário. Pois é, não foi para isso que eu te chamei. Então é preciso que haja o seguinte, apartar-se do mal é muito mais profundo do que simplesmente deixar de fazer uma coisa errada. Muitas vezes apartar-se do mal é não fazer, mesmo que a coisa seja certa, mas em hora errada. Então a gente precisa entender que fazer o bem é muito mais do que fazer a coisa certa. Porque fazer o bem é fazer a coisa certa, na hora certa, no lugar certo, para a pessoa e com a pessoa certa. A gente precisa entender isso. E como que a gente vai entender isso? Buscando sabedoria, discernimento em Deus. Eu sempre gosto de dizer que para chegar ao entendimento é preciso que tenhamos conhecimento. É por isso que a gente apela para que as pessoas estudem a palavra de Deus. Porque o conhecimento gera entendimento. Você jamais terá entendimento além daquilo que você tem conhecimento. Você só consegue entender aquilo que você conhece. Porque nem tudo que a gente conhece a gente entende. Mas a gente só entende aquilo que a gente conhece. Uma outra questão é que para chegar ao discernimento, nós começamos com conhecimento, gerando entendimento, os quais gerarão discernimento. Então, conhecimento gera entendimento, que gera discernimento. E quando temos discernimento, sabemos a hora certa de fazer a coisa certa. Sabemos o lugar certo de fazer a coisa certa na hora certa. Nós precisamos entender que apartar-se do mal tem tudo a ver com discernimento. E discernimento a gente só encontra quando nós temos um relacionamento íntimo com Deus, constante com Deus, porque o mal, disse Jesus, o dia tem o seu mal. Nós vamos sempre dar de cara com o mal. O que precisamos aprender é apartar-nos do mal e fazer o bem. Fazendo isso, nós teremos vida, nós teremos morada eterna com o Senhor. Que esse seja um direcionamento muito especial na sua vida, na minha vida, para esse momento que você está vendo essa live, esse momento que você está vendo essa gravação, que você possa entender a necessidade de seguir esse direcionamento diário. Aparta-te do mal e faz o bem. Deus abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, te agradecemos porque o Senhor é bom. O Senhor é tremendo. O Senhor é maravilhoso. O Senhor tem provido. O Senhor tem
colocado pessoas em nossas vidas como instrumento do Senhor para nos abençoar. Tem nos colocado na vida de pessoas como instrumento do Senhor para abençoá-las. Portanto, Pai, nos dê discernimento para que possamos hoje apartar-nos do mal e praticar o bem. Pai, é a nossa oração. Eu abençoo cada vida que está vendo essa live, cada vida que está vendo essa gravação, as famílias representadas por essas pessoas, as cidades representadas, as nações representadas. Nós oramos, nós agradecemos, nós abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e que esse sábado seja incrível na presença do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.